O Fluminense foi ao Maião e entregou uma das piores atuações do ano. 1-0 para o Mirassol. Time que estava há 15 jogos seguidos que toma gol. Isso mesmo, 15 jogos que toma gol. Contra o Flu, o Mirassol conseguiu manter o 0. E o Fluminense não conseguiu sequer acertar o gol do adversário com força durante 90 minutos. Um único chute na direção do gol. Uma cabeçada fraca de Cano, aos 43 do segundo tempo. Esse foi o resumo ofensivo do Fluminense em campo. Isso não é azar. Isso é problema real. Se você clicou porque queria entender o que aconteceu, está no lugar certo. Porque o que o Flu mostrou hoje precisa ser dito com clareza. Se esse vídeo te ajudar a entender o momento do time, deixa o like agora. E se ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma análise. O Fluminense perdeu por 1-0 para o Mirassol pela 17ª rodada do Brasileirão, no sábado à noite no interior de São Paulo. O gol foi de Denilson. O time ficou com a bola por boa parte do jogo, mas não conseguiu transformar posse em perigo. 90 minutos. Finalização na direção do gol. E o Mirassol saiu com os 3 pontos. Zubeldia reconheceu na entrevista depois do jogo que o time fez uma atuação ruim. Admitiu falta de profundidade e falta de criatividade. E aproveitou para criticar a arbitragem pelo pênalti anulado no VAR, quando Samuel Xavier foi tocado no ombro por Reinaldo no final do primeiro tempo. O árbitro marcou o pênalti. O VAR chamou. A decisão foi revertida. Zubeldia disse que pediu explicações e que o árbitro se equivocou de forma clara. A polêmica existe, mas ela não explica o jogo inteiro. Porque o Fluminense não chutou a gol antes desse lance. Não chutou depois. Teve a bola, circulou, tocou, mas não chegou. E aqui vem o dado que para qualquer torcedor, o Mirassol tinha tomado gol em todos os 15 jogos anteriores no campeonato. Todos. Sem exceção. E escolheu justamente o jogo contra o Flu para fechar o gol. Espera, isso é sério. Um adversário que é vice-lanterna, que sofre gol em todos os jogos, fechou a defesa contra um Fluminense que está em terceiro na tabela. E o Flu não conseguiu nada. Isso não acontece por coincidência. Acontece porque o time entrou em campo sem profundidade, sem movimentação entre as linhas e sem criatividade para quebrar um bloco defensivo organizado. Zubeldia fez 6 mudanças em relação ao time que vinha jogando. Metade por lesão, metade por opção. E o desentrosamento apareceu em campo. Mas aqui é preciso ser honesto. Desentrosamento não explica tudo. Porque mesmo o time considerado titular não estava convencendo. A crise defensiva já vinha de antes. São 9 jogos seguidos sofrendo gols. 9. Com erros individuais que se repetem. Com diferentes jogadores passando pela defesa e o problema continuando. Isso prova que o problema não é de um jogador específico. É de um setor inteiro que perdeu consistência. Na minha visão, esse jogo era exatamente o que eu disse antes. Um adversário perigoso para esse Fluminense sem objetividade. E o resultado confirmou tudo. Zubeldia trocou metade do time, sendo que nem o time de base está bem. Isso é uma decisão técnica válida com o calendário pesado, mas o resultado expõe o tamanho do problema. O Fluminense foi péssimo, inofensivo. E quem assistiu sabe disso. Isso prova que a questão não é só calendário, não é só rotação. É que o time tem uma limitação técnica real em alguns setores que o calendário intenso simplesmente expõe mais rápido. E agora vem a parte mais pesada. Na quarta-feira, o Fluminense joga a vida na Libertadores. Precisa vencer o Deportivo Laguaira. Ou seja, o Flu não controla o próprio destino. Depende do que outro time faz. E depois dessa exibição contra o Mirassol, fica a pergunta que qualquer torcedor faz em silêncio. Esse time tem condição de vencer o Laguaira com a intensidade que um jogo decisivo exige? Na minha visão, tenho dúvidas sérias, não é pessimismo. É leitura do que foi apresentado. Um time que não consegue uma finalização com força em 90 minutos contra o vice-lanterna do campeonato não inspira confiança para um jogo eliminatório na Libertadores. A torcida vai ao Maracanã com esperança, mas vai também com o peso dessa derrota ainda fresco. E o ambiente vai ser de cobrança desde o primeiro minuto. Esse tipo de pressão pode ajudar ou pode travar. Depende de como o grupo reage. O Fluminense tem jogadores experientes. Tem história nessa competição. Mas história não joga. Quem joga é o time que entra em campo na quarta-feira. E se o time que entrar for o mesmo que apareceu no Maião, a situação vai ficar muito difícil. A verdade é essa. O Flu precisa dar uma resposta urgente. Não só em resultado. Em futebol. Em atitude. Em presença dentro de campo. Porque uma coisa é perder jogando bem. Outra coisa é perder sem sequer tentar. E o que o Fluminense mostrou neste sábado foi exatamente isso. Um time que teve a bola e não soube o que fazer com ela. Agora a tensão está no limite. Um jogo decisivo pela frente. Uma torcida exigindo resposta. E um desempenho que deixou mais dúvidas do que certezas. O Flu vai aparecer na quarta-feira ou vai repetir a mesma figura? Você acredita que o Fluminense passa o Laguaira na quarta-feira? A. Sim, o Flu vai reagir e se classificar. B. Não, esse time não tem condição agora. Me conta nos comentários. A zaga segue sendo o problema central. A defesa sofreu gol pela 9ª vez seguida. E o ataque não finalizou na direção do gol uma vez sequer com qualidade. Esse é o Fluminense que vai jogar uma decisão de Libertadores em menos de uma semana. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like. É rápido e faz toda a diferença para o canal crescer. Se ainda não está inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhuma análise. E me conta nos comentários o que você achou. A ou B, sua opinião, sua visão. A gente lê tudo por aqui. Até o próximo vídeo.